Olá, este é um vídeo para a disciplina de Eletrônica de Potência. O tema que a nossa equipe irá abordar hoje será sobre o circuito de disparo de tiristores de potência. Bom, vamos iniciar a apresentação então falando brevemente sobre os tiristores. O nome tiristor engloba uma família de semicondutores multicamada que opera em regime de chaveamento. Como podemos ver aqui pela figura, eles possuem três terminais: o anodo, o catodo e a porta, que também pode ser chamado de gatilho e de gate também. Para que haja condução nesse dispositivo, o terminal de gate ou porta deve ser disparado. Bom, cabe se destacar também que os tiristores possuem 4 camadas, conforme é mostrado na imagem, P, N, P, N. Além disso, esse é o modelo representativo desse dispositivo. Ele pode ser formado por 2 BJT. Bom, entrando de fato no tema do vídeo, existem circuitos específicos para o disparo dos tiristores. Esses circuitos são responsáveis por dar o pulso no terminal de gate de forma controlada. Existem algumas formas de realizar o disparo de tiristores, por exemplo, com o uso de optocoplador. Porém, nesse vídeo, nós vamos focar em um circuito integrado amplamente utilizado, o TCA785. O TCA785 é um circuito integrado analógico que controla o ângulo de disparo de tiristores, triacs ou transistores. O ponto de chaveamento é regulado por alguns componentes ligados externamente aos seus pinos, permitindo maior número de opções de funcionamento em espaço reduzido. Nesse slide são apresentados alguns exemplos de TCA785. Esse é fabricado pela Infineon e esse pela Science. Hoje, se você procurar aqui no Brasil, o preço desses CIs variam de 10 a 25 reais mais ou menos. Falando agora um pouco sobre as características do TCA785, ele possui duração de pulso de disparo controlado por apenas um capacitor externo, ele tem a possibilidade de inibição de pulso de disparo, ele possui consumo interno de corrente baixo, 5 mA, tensão de alimentação de 8 a 18 volts, opera em circuitos trifásicos, se for aplicado 3 CIs, possui largo campo de aplicação, é compatível com a lógica digital de elevada imunidade de ruídos e além disso, ele detecta passagem de tensão por 0 volts. Nós vamos agora apresentar e destrinchar o circuito interno do TCA785. O pulso de disparo precisa acontecer em cada um dos semiciclos da forma de onda da rede. Então, o circuito interno precisa estar sincronizado com a tensão da rede elétrica. Por conta disso, a primeira parte do circuito que a gente vai explicar é o detector de passagem por zero, que pode ser acessado através do pino 5 do circuito integrado. O detector de passagem por zero é um circuito que gera um pulso de nível lógico alto toda vez que a forma de onda da tensão de entrada assumir o valor de zero. É importante a gente analisar o datasheet do CI e verificar que a corrente de entrada do pino 5 não pode ser superior ao valor absoluto, né, de 200 microamperes. Para exemplificar, vamos analisar agora um circuito que eu montei e simulei em software P5. Aqui a gente tem o pino 5 do TCA785, então aqui na parte da direita representa o detector de passagem por zero que está no interior do circuito integrado. Essa fonte de tensão aqui representa a tensão da rede elétrica e aqui ela está variando de menos 127 a 127 volts. Essa resistência está aqui justamente para limitar a corrente, né? A corrente de entrada do pino 5 tem uma limitação, então a gente precisa limitar ela. E esses dois diodos em antiparalelo, eles estão aqui para ceifar a forma de onda da tensão da rede, de forma que ao invés dela variar de menos 127 a 127, ela vai tomar a forma de uma onda parecida com uma onda quadrada, mas não exatamente uma onda quadrada, mas que vai variar de menos 0,7 até 0,7. Essa tensão, quando ela entrar no pino 5, ela vai ser internamente retificada por um retificador de onda completa, então o semiciclo negativo dessa forma de onda vai ser rebatido para o lado positivo. A gente vai ver isso graficamente daqui a pouco também. E essa tensão retificada, ela vai alimentar um diodo emissor de luz que faz parte de um optoacoplador. Então a gente também tem aqui um fototransistor que também faz parte desse optoacoplador. Ele trabalha na região de saturação, então quando a gente tiver corrente passando por esse diodo,
ela vai emitir uma luz na base desse fototransistor que então vai permitir a passagem de corrente do coletor até o emissor. Dessa forma, quando tiver corrente nesse diodo, a tensão nesse ponto de saída vai ser igual à tensão do terno. Então, quando a corrente for igual a zero, a tensão que vai chegar nesse ponto, como não vai ter corrente nessa parte do circuito, a tensão que vai chegar nesse ponto vai ser a tensão igual a essa fonte de tensão contínua aqui. Então, vamos ver isso graficamente. A gente tem aqui a tensão da rede senoidal com 127 volts de pico. E essa é a tensão da rede ceifada. Foi aqui que eu falei que seria uma onda parecida com uma onda quadrada, mas não exatamente uma onda quadrada, né? Essa tensão aqui de baixo agora é a tensão retificada pelo retificador de onda completa. Então a gente pode ver que essa forma de onda ela parece uma forma de onda constante, mas não é exatamente constante porque quando a tensão da rede se aproxima de zero, essa tensão desce a zero e depois ela volta a subir. Dessa forma, quando essa tensão aqui tiver nível alto, vai existir corrente nesse diodo. E quando essa tensão cair para zero, a corrente nesse diodo vai cessar. E é isso que faz com que a forma de onda da tensão nesse ponto, que eu chamei de saída, out, ela vai apresentar pulsos. Então, toda vez que a corrente nesse diodo aqui for igual a zero, a tensão nesse ponto vai ter um pulso. E esse pulso aqui representa a detecção da passagem da forma de onda da rede pelo zero. A gente pode ver que esse pulso acontece exatamente quando a tensão da rede passa por zero. Agora nós vamos falar sobre a geração do sinal de rampa, que ocorre a partir do carregamento desse capacitor. Bem, essa parte do circuito é a responsável pela geração do sinal de rampa, ou pelo carregamento do capacitor. Inicialmente, é inserida uma tensão de entrada Vs, cujos valores devem estar de acordo com o suportado pelo dispositivo. Esse sinal passa por um regulador interno de tensão. O sinal de entrada nesse regulador é Vs e o sinal de saída é 3,1 volts, que seria um sinal de referência ou uma tensão de referência interna. Em seguida, temos uma fonte de corrente. Podemos observar que trata-se de uma fonte de corrente controlada por corrente, ou seja, a corrente na fonte controlada depende da corrente nessa parte do circuito. Essa fonte de corrente é a responsável por alimentar o capacitor. Temos aqui também o resistor, que é responsável por limitar essa corrente. Então temos aqui um sinal de referência de 3,1 volts, uma corrente constante e o resistor. Para variar o valor dessa corrente, considerando o capacitor fixo, podemos variar o valor desse resistor. Deve-se considerar que os valores desse resistor podem variar entre 3 kΩ e 300 kΩ. Já o capacitor, ele pode ter seus valores entre 500 picofarad e 1 milifarad. Bem, como a corrente que alimenta o capacitor é constante, o sinal gerado no capacitor terá um formato de rampa. Para entender um pouco melhor, vamos observar os cálculos a seguir. Sabendo que a corrente elétrica I é igual à capacitância vezes a variação da tensão no tempo, passando a capacitância para o lado de cá, temos que a corrente sobre a capacitância é a variação da tensão no tempo. Se integrarmos ambos os lados, teremos que a tensão no capacitor é 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente no tempo. Mas como isso se relaciona com a geração do sinal de rampa? Bem, entendendo que a tensão no capacitor é 1 sobre a capacitância integral da corrente no tempo, e sabendo que essa corrente é constante, nós vamos ter que a tensão no capacitor é a corrente sobre a capacitância, o que dá uma constante, vezes o tempo. Isso representa uma função de primeiro grau, uma reta crescente, ou seja, um sinal de rampa. Dessa forma, podemos entender como ocorre o carregamento do capacitor e, por consequência, a geração do sinal de rampa. Após essa análise, podemos concluir também que, se nós aumentarmos a corrente ou diminuirmos a capacitância,
podemos aumentar a inclinação dessa reta. Bom, agora vamos analisar a parte do circuito que cuida da descarga sincronizada deste capacitor C10 referenciado anteriormente. Começando a análise deste circuito, temos aqui um bloco de registrador de sincronismo. Essa entrada desse bloco está conectada na saída do circuito de detecção de passagem por zero. Quando o circuito de detecção de passagem por zero, já explicado anteriormente, detecta uma passagem por zero do sinal de entrada, esse bloco joga nível alto nessa saída. Quando ele joga nível alto nessa saída, ela está conectada na base desse transistor, cujo está conectado em paralelo com o capacitor C10. Logo, o capacitor C10, que já estará carregado, descarregará através desse transistor, pois no seu emissor está conectado o terra, ou seja, referencial zero. Nessa parte nós temos o bloco que é monitor de descarga. Ele é nada mais que um bloco comparador que compara a tensão neste ponto, que é a tensão no capacitor, com a tensão no referencial zero. Essa saída terá nível alto, que está conectada nesta entrada do registrador de sincronismo, para que seja possível sincronismo para o início de um novo ciclo. Podemos notar agora que com o circuito gerador do sinal de rampa já mencionado, mais o circuito de descarga do capacitor sincronizado por zero, temos agora o sinal de uma onda triangular ou dente de serra. Aqui foi construído um circuito para exemplificar como poderia estar sendo criado o sinal dessa onda triangular. Nessa parte do circuito temos um circuito de detecção de passagem por zero, este sinal de entrada. Aqui temos um circuito que vai ser responsável pela carga do capacitor. É uma fonte de corrente, um resistor e um capacitor. Quando o circuito de detecção de passagem por zero detecta uma passagem por zero do sinal de entrada, tem-se uma tensão na base desse MOSFET que permite a descarga do capacitor para o referencial terra. A seguir temos o sinal de entrada, o sinal da detecção de passagem por zero e o sinal da onda triangular. Podemos perceber que ao detectar uma passagem por zero, o capacitor que estava carregando, no formato de uma rampa, se descarrega e depois o ciclo se repete novamente. A seguir, vamos analisar a parte do circuito responsável pelo disparo. Começando a análise, temos aqui um bloco comparador que compara o sinal da onda triangular que acabamos de estudar com um sinal conectado ao pino 11. Pela especificação do fabricante, o pino 11 deve ser conectado a uma fonte de tensão, que servirá como uma fonte de tensão de controle, que será explicado mais adiante. Essa fonte de tensão deve variar de 0 até Vs, que está conectado no pino 16 e é responsável pelo sinal gerador da nossa onda triangular. A seguir, temos um circuito que foi construído para exemplificar a comparação da nossa onda triangular com a fonte de tensão de controle. Aqui temos a saída do circuito que gera a onda triangular já apresentada e na outra entrada do amp-off temos a fonte de tensão que representa a nossa fonte de tensão de controle conectada ao pino 11. Quando o sinal da onda triangular for igual ao sinal da fonte de tensão de controle, o amp-off jogará nível alto na sua saída. Assim, lendo esse sinal, aqui temos a onda triangular e aqui temos o sinal da fonte de controle, que é um sinal de uma tensão constante, e podemos perceber que assim que o valor da rampa se iguala ao valor da tensão da fonte de controle, temos aqui na saída um pulso que representa o disparo. Portanto, quanto maior for a tensão constante de controle, maior será o ângulo-alvo de disparo. E quanto menor for a tensão de controle, menor será o ângulo-alvo de disparo. Por padrão, o pulso gerado pela comparação entre a tensão constante e a rampa se mantém em nível alto até a próxima detecção de passagem por zero, mas conectando um capacitor no pino 12 de CI, a duração do pulso pode ser reduzida também. Esses gráficos do lado direito foram tirados do datasheet do dispositivo e eles representam as saídas do CI do TCA 785. O pino 15 ele entrega para a gente o disparo para o semiciclo positivo da rede e o pino 14 entrega para a gente o disparo para o semiciclo negativo da rede, que estão esses dois pinos. Essas duas formas de onda aqui embaixo, também são do pino 15 e 14, exemplificam o que eu acabei de explicar sobre o pino 12 se for conectado ao terra ou se for conectado a um capacitor. Se a gente conectar ao terra, o disparo vai se estender até a próxima detecção de passagem por zero, e se a gente conectar um capacitor, o disparo ele tem o seu tempo reduzido. Já o pino 2 apresenta o mesmo sinal do disparo para o semiciclo positivo da rede, só que barrado, e o pino 4 apresenta o mesmo sinal para o disparo para o semiciclo negativo da rede, negado também. E se a gente conectar o pino 13 ao terra, esse sinal barrado ele se estende da mesma forma que acontece com o pino 12 até a próxima detecção de passagem por zero da rede elétrica.
No pino 7 a gente tem um sinal que representa a operação lógica NOR ou não ou entre os sinais do pino 14 e do pino 15, né? Que são os disparos para os semiciclos positivo e negativo da rede. O pino 3 gera uma onda quadrada sincronizada com o valor de alfa gerado pelo TCA. Então esse sinal pode ser usado para sincronizar circuitos externos, por exemplo. Eu vou demonstrar aqui agora um modelo simplificado do TCA 785, mas que implementa as mesmas funcionalidades. Começando pela parte de potência, nós temos a fonte de tensão senoidal de 60 Hz de frequência e tensão eficaz de 127 volts, simbolizando a rede elétrica. A seguir, nós temos os 4 SCRs ligados em ponte para realizar a retificação de onda completa. Temos também um medidor de tensão e uma resistência para ser utilizada como carga. Seguindo da fonte de tensão, nós temos um sinal que vai ser utilizado como sincronismo para disparo dos SCRs. Aqui nesse circuito de condicionamento, nós temos 2 diodos em antiparalelo que vão gerar um sinal quadrado com amplitude de 0,7 volts, em fase com a tensão da rede. E para limitar a corrente, através dos 2 diodos, nós temos esse resistor de 220 kΩ. Esse sinal de sincronismo é aplicado ao pino 5 do TCA e passa por um bloco diferenciador para gerar um pulso a cada transição do semiciclo positivo para o negativo e vice-versa. E também por um bloco de valor absoluto, para gerar apenas impulsos positivos. Esse impulso é aplicado ao gate do MOSFET e vai realizar a descarga do capacitor externo a cada passagem da senoide por zero. Aqui nesse circuito nós temos a fonte de 3,1 volts para simbolizar a tensão de referência gerada pelo regulador interno do TCA. Essa tensão de referência é responsável por gerar a corrente que passa pelo terminal de controle dessa fonte de corrente controlada por corrente e é limitada por esse resistor externo. A corrente constante que sai da fonte é utilizada para carregar o capacitor, gerando o sinal de rampa. E por último, nós temos o circuito de disparo dos SCRs. Aqui no pino 11 é aplicada uma tensão de controle que vai ser comparada com o sinal de rampa armazenado no capacitor. Sempre que a tensão da rampa for igual ou maior que a tensão de controle, um sinal é enviado para essas duas portas lógicas AND e, de acordo com o sinal de sincronismo, é acionado ora a porta Q1, ora a porta Q2, cujos sinais são aplicados ao gate dos SCRs. Para essa demonstração, foi utilizada a tensão de referência de 3,1 volts aplicada a um divisor de tensão com resistores, simulando um potenciômetro, para gerar a tensão de controle. E agora vamos à simulação. Para essa simulação, utilizamos o P511 na versão de demonstração, e esse aqui é o circuito proposto. Vou rodar aqui a simulação. E aqui nós temos o gráfico da tensão de rede em azul e em vermelho a tensão na carga. E é possível ver o momento em que o SCR foi disparado. Agora eu vou adicionar aqui a tensão de rampa e a tensão de controle. E é possível ver no início do semiciclo o capacitor está descarregado, começa a carregar e a partir do momento que ele atinge a tensão de controle, o SCR é disparado. Vou adicionar aqui também as saídas Q1 e Q2. E observe que enquanto a tensão de rampa é maior do que a tensão de controle, a saída Q1 permanece ativa. E quando há a passagem da senoide por zero, o capacitor é descarregado, a tensão de rampa torna-se menor do que a tensão de controle e a saída é desativada. E agora vamos modificar a tensão de controle para ver o que acontece. Vou alterar os resistores aqui, 2 kΩ, aqui 4 kΩ. Executar novamente a simulação. Aqui a tensão de controle subiu para pouco mais de 2 volts, e quando há o cruzamento da tensão de controle com a rampa, a porta Q1 é habilitada, disparando o SCR e modificando o formato de onda da tensão sobre a carga.
E assim finalizamos o vídeo por aqui. Muito obrigado.